Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Quinta-feira, dia 17 de agosto, começando o dia, não é nem 6 horas da manhã, mas cheio de energia, com muita gratidão a Deus. E você, como é que você está? Começando com muita alegria, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Muita energia positiva, né, gente? Para que possamos aproveitar bastante cada minuto que nos aguarda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que tanta gente boa, por que que tantas pessoas boas atraem situações ruins muitas vezes? Por que que tantas pessoas trabalhadoras, honestas, muitas vezes atraem o desemprego? Por que que pessoas com um coração tão afetuoso, generoso, bondoso, carinhoso, né, atraem relacionamentos ruins? Gente, muitas vezes dá um nó na cabeça da gente, né? Mas não é possível. Eu faço tudo certinho, conheço fulano Beltrano que se esforça, mas parece que as coisas não vão para frente. Será que isso tem alguma explicação? Bem, antes que alguns de vocês talvez pensem, lá vem o Ricardo de novo falar de reencarnação, de karma, esqueça, nada disso. Pelo contrário. Hoje nós vamos falar, gente, de algo muito importante e talvez muito mais importante do que qualquer crença a respeito de não há uma outra vida sequencial. Nós vamos falar sobre o fluxo de prosperidade, sobre a nossa abertura inconsciente interior para nos conectarmos mais ou menos com a energia de abundância que existe no universo. Isso é muito, muito sério. A energia da prosperidade, ela existe no universo dentro da matriz divina. Nós fomos criados por Deus e, obviamente, estamos imersos no seu grande amor. Só que o problema é que muitos de nós não se deu conta disso ainda e a gente vive como se nós fôssemos seres à parte da criação. Outras pessoas, por sua vez, até acreditam nessa prosperidade, nessa energia maior, mas acreditam só com a cabeça, não com a alma. O que significa dizer isso? Acredita racionalmente, mas internamente não sente. O universo, gente, ele é comandado muito mais pelos nossos sentimentos, pelas nossas vibrações, do que necessariamente por aquilo que a gente diz. Isso quer dizer o seguinte, você pode falar assim, eu acho que Deus vai me ajudar, mas internamente sentir, mas eu não mereço. Não é verdade? Você pode até falar, não, eu vou ter um grande amor na minha vida, mas internamente pensar, é tão difícil. Você pode, por exemplo, dizer e racionalizar, eu tenho certeza que isso tudo vai passar, porque nada acontece por acaso. Mas infelizmente, meus amigos queridos, no seu coração, pensar, vai passar nada, porque tem anos e anos que eu estou fazendo de tudo e nada mudou. Por que agora vai mudar? Por incrível que pareça, a energia do universo, ela reconhece a vibração do nosso sentimento e não necessariamente do nosso pensamento. Isso é muito sério. Por isso nós vamos encontrar muitas pessoas boas que têm sim ao seu redor a energia de prosperidade, mas elas não a atraem. É semelhante a alguém que mora ao lado da praia, literalmente falando, né, mas não toma banho. Ou semelhante a alguém que morre de sede, mas está sentado em cima da caixa d'água fechada. Entendeu? É muito sério isso. E não adianta a gente ficar buscando, porque se a nossa alma não estiver aberta, a gente não alcança. Vocês que nos acompanham aqui na Pílula do Evangelho sabem, eu sou fã incondicional de tudo que Jesus ensinou, o maior de todos os mestres, sem dúvida alguma. E um dos ensinamentos do Cristo que eu mais admiro, e sempre repito aqui para vocês, qual que é? Batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e obtereis. Não é assim? Jesus nos mostra que aquele que pede, recebe, quem busca, acha, quem procura, encontra. Mas o que isso quer dizer? Nossa alma precisa estar aberta. Ser próspero, meus amigos, significa acreditar com a cabeça na prosperidade, mas se sentir próspero. É você ser capaz de vibrar por alguma coisa que você quer muito antes de conseguir. Entende? É você ter fé. A fé nada mais é do que uma conexão direta com a prosperidade. Sabe quando você pega seu celular e coloca na tomada e ele começa a recarregar e você fica relaxado porque você sabe que daqui a algum tempo ele vai estar recarregado? Quer dizer, agora você sabe, ele está em 20%, 30%, mas você não fica preocupado. Você vê que seu recarregador está funcionando bem, não é assim? Você vê aquele sinalzinho da recarga. Então você sabe, daqui a pouco funciona bem. Você vai dormir e acorda com ele recarregado. A mesma coisa acontece com quem tem fé de verdade, do tamanho daquele grãozinho de mostarda.
Quando a gente entende as leis do universo e nós confiamos nelas de verdade, a gente antecipa a sensação de certeza do resultado alcançado. Consequentemente, o resultado já existe dentro da nossa mente, do nosso coração. Acredite ou não em você, tudo que eu estou te falando, a física quântica já provou. Acredite ou não no que eu estou te dizendo, tudo que eu estou te falando, a própria biologia molecular e a relação direta do nosso pensamento com o nosso DNA já provou. Tudo aquilo que nós pensamos, sentimos principalmente, faz com que o nosso corpo imediatamente responda. Faz com que os seres vivos ao nosso redor e os elétrons ao nosso redor automaticamente se transformem. Bem, moral da história, não quero te incomodar com química ou física logo essa hora da manhã. Tenha fé em Deus, mas tenha fé em você também. Tenha fé, gente, em tudo aquilo que você deseja. Seja uma pessoa próspera. Quer melhorar a sua vida financeira? Você já tem que se sentir próspero, mesmo estando endividado, por incrível que pareça. Quer melhorar a sua vida afetiva? Agradeça antecipadamente pela alegria de estar em paz com o seu coração feliz, mesmo agora que está tudo meio esquisito. É sério isso. Quer melhorar na sua saúde? Vibre na saúde, na alegria, mesmo que fisicamente agora você esteja em cima de uma cama. Eu sei que pode parecer um contrassenso para algumas pessoas que são mais duvidosas, mais céticas, mas é exatamente por isso que você está do jeito que está. Porque por mais que você queira acreditar, esse ceticismo gera uma vibração de dúvida, de incerteza, não é verdade? De desconexão. É mais ou menos como você querer carregar o celular, mas nunca coloca a tomada, o plug do recarregador na tomada. Então você até pode achar que poderia recarregar, mas não faz. Entende o que eu quero dizer? Portanto, meus amigos queridos, sejamos sábios. Por isso que o rei Salomão foi tão ovacionado lá no Evangelho. Ele escolheu a sabedoria no lugar da riqueza material. Sabedoria é abundância. Salomão nos deu esse exemplo. Se você optar pela sabedoria divina, essa energia maravilhosa vai se influir através de você. E a humanidade está cheia de casos todos os dias de pessoas que atraem as coincidências. Elas criam as próprias coincidências. Elas criam o próprio futuro porque romperam com suas dúvidas e receios. E muito mais do que serem boazinhas da boca para fora, elas aprendem a ser boas e prósperas da boca para dentro, ou seja, dentro das suas almas. Então, o que eu mais desejo a você é um dia iluminado, com muita abundância, entende? Com muita prosperidade. Show crença limitante, show pensamento negativo, porque Jesus sempre foi próspero, o evangelho é próspero, é abundância pura, mas para isso o nosso coração tem que se libertar de culpas, de arrependimentos, de incertezas, de dúvidas, que infelizmente acabam atrapalhando esse fluxo, de caminhar da maneira como ele pode. Tá bom? Você tem um excelente dia. Se você se interessa, gente, em saber mais sobre esse assunto que eu estou compartilhando com vocês, segunda-feira agora nós vamos fazer mais outra palestra online. Eu acho, na minha opinião, vai ser a mais especial de todas. Não estou exagerando. Vamos falar sobre a energia da prosperidade, falar de prosperidade em todos os níveis, no nível material, no nível financeiro, no nível familiar, no nível espiritual, como desbloquear esses canais. Eu, se fosse você, não perdia de jeito nenhum. O link da inscrição para essa palestra de segunda está aí na sequência. É sério, nos ajuda a programar e a divulgar essa mensagem com mais pessoas, para que com a graça do nosso bom Deus, mais gente viva de uma maneira próspera e alinhada, para a gente ajudar a construir esse reino de Deus de dentro para fora, Exatamente aproveitando a abundância divina que o Senhor da vida nos ofereceu. Tá bem? Fiquem com Deus, como sempre, a minha enorme gratidão pelo seu carinho de montar seus grupos e de divulgar a pílula do nosso amado Evangelho. Então vamos lá para o nosso dia? Muita luz e paz, e você já sabe. Vamos lá junto comigo. Até breve, até muito breve, com muito mais prosperidade, deixando essa energia maravilhosa fluir através de você, livre de dúvidas e de qualquer tipo de receio. Até breve, meus queridos amigos. Te aguardo na palestra, hein?